Lois, mesmo doente, tenta continuar o seu trabalho, investigando o senador envolvido no escândalo do porta-malas com dinheiro. Mas os sintomas do câncer vêm crescendo cada vez mais. Em paralelo, Lex Luthor tem a sua parede atravessada pelo Superman, que o segura pelo pescoço e está prestes a lhe dar o golpe fatal. Se isso não fosse uma ilusão da sua mente. Lex está parado, esperando o Superman. Está fantasiando sendo morto pelo Homem de Aço de diversas maneiras diferentes, sendo espancado na rua ou sendo pego e levado ao espaço e sufocando até morrer. Mas nada disso realmente acontece. Lois estava sentindo muitas dores, então acorda de noite e encontra Superman na sala, usando seu uniforme estelar. Clark está parado, mas quando Lois chega perto, Superman está segurando seu celular em uma mão e o frasco de remédio na outra, revelando que descobriu o que ela está escondendo. Então, uma discussão começa. Clark a confronta, não entende o porquê fez isso, porque mentiu para ele, porque forjou aquele teste de gravidez ao invés de lhe dizer a verdade. Mas Clark diz que eles vão resolver isso depois, que ele vai ao encontro de Luthor. Porém, Lois o impede, falando que isso é justamente o que o Lex quer, que ele vá ao seu encontro e o mate, assim quebrando o seu traço de humanidade, lhe transformando em um assassino. Ela diz que foi atrás de Lex porque estava desesperada e não sabia o que fazer. Na visão dela, ele foi para uma missão e depois de algumas horas, ela o perdeu para sempre. O corpo está aqui, mas a mente ainda está naquele planeta, como aquelas pessoas que ele amou. Ela reforça, dizendo que não deve ir ao encontro de Lex, que isso é o que ele quer, é dessa forma que Lex vence. Então, se Superman quer lutar por algo, então deveria esquecer Luthor e lutar por eles. Luthor está em sua mansão, esperando. A sua campainha toca, e, ao atender à porta, quem está lá é Lois Lane, que chega mandando Luthor lhe entregar logo a cura que ele está guardando. Lex, sem entender, pergunta o que ela está falando. Então Lois explica que com o passar desses dias, chegou a uma conclusão, que quando Lex a bombardeou de raios gama, ele também deveria ser afetado. Luthor estava a menos de 1 metro de distância dela, então também foi bombardeado pelos raios. O que significa duas coisas: ou esse câncer que ele injetou nela é uma farsa, ou ele tem a cura. Lex reluta, fala que não entende, que não sabe o que ela está falando, mas acaba cedendo e lhe entrega a cura de seu câncer. Mas ao sair, Luthor tem outra alucinação, de um Superman aparecendo na porta e queimando até a morte com seus raios. A questão é que, na verdade, todas essas imagens do Homem de Aço matando Lex Luthor de diversas formas e jeitos diferentes não vinham da mente de Luthor, e sim da mente de Superman. Clark está no psicólogo. Mais uma vez conta que vem fantasiando matando Luthor de maneiras bem violentas. Mas o psicólogo fala que isso o torna mais humano. Esse sentimento de raiva e ódio é um estado do ego que deseja destruir a fonte de sua infelicidade. Ele tem vontade de matar Luthor, de destruir o que está lhe incomodando, mas não vai, já que o desejo de fazer o certo sobressai a fonte do ódio, e isso é o que o torna o Superman. No seu apartamento, Lois retorna dos laboratórios Starr, depois de comprovar a veracidade da cura que pegou do Luthor. Superman e Lois finalmente se entendem, porém a campainha toca mais uma vez. Quem está lá é Bruce Wayne, dizendo que alguém vem seguindo Superman desde a sua chegada na Terra e está se aproximando. Mas antes que pudesse falar, escutam um barulho vindo da janela. Um idioma que eles não reconhecem, apenas o Superman, que já sabe quem é. Lois vai à janela e vê uma mulher portando o anel dos Lanternas Verdes. A Hope está de volta. No planeta Kansas, Hope se encontrava sozinha depois que Superman partiu. Ela aguardava alguma notícia de sua volta. O tempo foi passando. Em uma ligação com Victor, ele diz que não tem notícias do Superman, que é muito provável que não sobreviveu.
E mesmo que tenha sobrevivido, o Sol do planeta já se tornou uma gigante vermelha e em breve se tornará uma supernova. Então, mesmo que Superman retorne, perderá todos os seus poderes. Hope está desolada, sozinha, assombrada pelas suas memórias, por suas escolhas, pelo caminho que trilhou até esse momento. Voltando ao presente, Hope chega na Terra, trazendo uma criança em seu ventre. Lois olha pela janela sem entender, então pede para o Superman fazer algo. Conversando na língua natal do planeta Kansas, ele a recebe, pergunta o que está fazendo ali e como ela o encontrou. Hope diz que seguiu os rastros que ele deixou em sua viagem e veio até aqui para completar sua missão de levar ajuda para sua casa. Como o anel registrou sua jornada até aqui, com a ajuda da Tropa das Lanternas, eles podem se teleportar de volta para Kansas. Mas, enquanto eles conversam, Bruce Wayne descobre que está acontecendo um ataque surpresa na região de Casnia, e assim que Clark escuta, voa na direção do confronto. Hope tenta seguir, mas Lois a segura pelo braço. Superman atravessa o mundo em um piscar de olhos. Chegando lá, vê uma guerra acontecendo, mas Superman, sem nem hesitar, parte para o confronto. Enquanto isso, Lois olha para Hope e pede para ela usar o anel para a traduzir. De imediato, pergunta sobre o bebê em sua barriga, a quem ele pertence. E Hope diz que a criança pertence a ela. Pertence ao planeta Kansas, ao povo da lama, aos Newark. A comunicação entre elas é difícil por conta da língua. Hope consegue falar apenas algumas palavras soltas sobre salvar o planeta e os proteger. Enquanto isso, Superman interfere no conflito, destrói tanques de guerra e vai na direção dos parlamentares que financiam essa batalha. Então Superman começa a discursar na frente deles. Chega, me digam, quanto será o suficiente? Quantos mortos? Quantos sem-tetos? O quanto disso é vencer? Vocês tiveram essa mesma discussão entre seu povo por séculos. Um ciclo infinito que não os trouxe nada além de miséria. Então por que não acabar com isso agora? As antigas disputas, é hora de deixar isso para lá. Acabar com as conexões com o passado, construir uma ponte para o seu futuro. Nem mesmo eu posso parar todas as guerras, mas eu posso parar essa, pelo menos por hoje. O que escolherão fazer deste dia é com vocês. Sons de aplauso ecoam. Lex Luthor estava presente, zomba do discurso inspirador do Superman. Fala que ele tem sim o poder de acabar com todas as guerras, acabar com a fome e a pobreza, mas escolhe não fazer isso. Perde tempo discutindo como um homem bom deve ser, ao invés de ser um. Mas Clark não cai em suas provocações. Afirma que Lois venceu ele sozinha, sem ajuda, sem poderes, então não foi uma perda de tempo. Superman fala que no começo sentia pena de Luthor, não entendia sua raiva direcionada a ele, e agora vive seus dias tentando não provocar, mas se isso acontecer, garante a Luthor que ele não vai gostar dessa alternativa. Chegando em casa, Clark se depara com uma Liga da Justiça. Batman diz que eles estão prontos, que com a ajuda da Tropa dos Lanternas acharam a localização do planeta Kansas. Hope agradece a Superman por tudo, por lhe dar um novo lar, por ensinar honra e fé. Então a Liga parte para a jornada, mas Clark fica, já que o Sol do planeta se tornou uma gigante vermelha. Seus poderes não funcionariam lá. Após a partida da Liga, Lois confronta o Superman sobre o filho da Hope, dizendo que era dele. Mas Superman diz que não tem certeza, já que a espécie da Hope só se reproduz através de telegênese, uma forma de clonagem. Lois diz que sabe disso. Hope disse isso a ela, que achou um folículo vivo em sua escova de cabelo e através disso o clonou. Lois fica irritada por se lembrar que fingiu uma gravidez enquanto ela teve uma de verdade. Então grita, falando para o Superman ir. Ele fica sem entender. Lois fala para ele ir ao planeta. Clark diz que seria inútil ir lá, mas Lois fala que se ele não for, nunca o terá de volta, que está vivendo com um fantasma. Clark Kent está aqui, mas a mente não. Então isso é um trabalho para o Superman, que entende. Então se despede de Lois, prometendo que vai voltar. Então parte. Um tempo se passa, Lois está trabalhando no computador, porém cai no sono. Acorda com o barulho da torradeira na cozinha.
Indo lá, finalmente encontra Clark de volta. Corre aos seus braços, pergunta se ele conseguiu. Clark, sorridente, fala que teve alguns tropeços, mas no final sim. Lois pergunta onde está o uniforme branco, mas Clark não entende. Então ela começa a o confrontar. Pergunta o que fez, mas Superman ainda permanece sem entender. Então se lembra do que Adam Strange falou, que viajar pelo espaço é viajar pelo tempo. Lois pergunta ao Clark como ele voltou, e ele diz que após a missão na China, ele foi parar em uma nave alien, e eles o mandaram de volta para casa. Simples assim. Lois não entende o que está acontecendo, fala que tem algo errado e pergunta quem ele é. Mas Clark fala que é ele mesmo e está de volta em casa. A questão é que essa versão do Superman não passou pelos 20 anos no espaço. Durante a missão da Liga de salvar o planeta Kansas, Superman demorou mais de uma década para realocar todos do planeta Kansas. Então, Clark se separou de seus amigos e pediu para Hope usar o seu anel para dobrar o espaço-tempo e o fazer voltar ao passado, no começo de toda essa história. Ele disse que prometeu a Lois que iria trazer seu marido de volta, então é o que ele vai fazer. Ao voltar no tempo, se infiltrou na nave dos piratas espaciais e colocou dados da Terra na nave deles. Então, quando os piratas encontraram Superman mais novo, vagando pelo espaço, o mandaram para a Terra, ao invés do planeta do Victor, assim mudando toda a história, fazendo uma versão do Superman sem os traumas, retornar para casa, retornar a Lois. Depois disso foi ao encontro de um velho amigo, a outra versão dele, a versão mais velha, que agora se encontra falecida. Ele entende que aquela versão é ele mesmo, o que ele vai se tornar. Agora, precisa viver na singularidade para garantir que a versão mais nova retorne para casa em segurança. Também é revelado que o filho que a Hope carrega em seu ventre não é do Superman. Enquanto era assombrada por suas escolhas, decidiu reverter tudo. Então, pegou a escova de cabelo do jovem Shazam, o mesmo que ela havia matado. Extraiu um fio de cabelo e o usou para o clonar. Agora ela carrega em sua barriga uma criança que pertence às duas sociedades. Um arcasiano que nasceu na cidade da República, do antigo planeta Kansas. A criança que irá consertar aquele mundo quebrado, unindo os dois povos, protegido por um Superman que os observa à distância. Assim, na Terra, Lois e Clark podem viver tranquilos, sem serem assombrados pelo passado. Agora estão livres para trilhar o seu próprio futuro.